Então, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco... Parece complicado, mas não é tanto, e é essencial que todas as pessoas saibam, que é sobre imposto de renda. Universitários entram nisso? Não, ou depende. Se tu vende só um brownie na faculdade, se tu vende um lanche, se tu vende alguma coisa e tu não chega nos 35 mil, tu não é obrigado a declarar. Bom, na prática, o contribuinte ele tem duas opções. Ele pode declarar diretamente pelo site da Receita ou ele pode baixar o aplicativo que a Receita já disponibiliza. Lucrativos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrativamente, mas hoje a gente vai gravar um episódio especial falando sobre imposto de renda, mas não vai ser eu que vou entrevistar, hoje temos novos hosts, a Erika e o Guilherme vão apresentar o episódio pra gente. Guilherme, o que a gente vai falar hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco... Parece complicado, mas não é tanto, e é essencial que todas as pessoas saibam, que é sobre imposto de renda. E, para começar nosso podcast, a gente tem uma primeira pergunta, que seria... O que é imposto de renda? Bom, eu sou a Nathalie e, bem simplificadamente, o imposto de renda, como o próprio nome diz, é o imposto que a gente paga sobre a nossa renda. Salário, rendimentos, bens que a gente tem, é um dinheiro que a gente tem e que a gente financia o governo. É o imposto que a gente paga para financiar o governo, praticamente. Oi, pessoal, eu sou a Erika e eu vou perguntar o porquê a gente paga isso. Oi, eu sou o Ricardo e a gente paga isso basicamente para manter as áreas essenciais do nosso país funcionando, tipo os hospitais, as escolas públicas, as obras que tem no governo, e é isso. Certo, então a gente sabe que nem todo mundo precisa pagar, mas todo mundo precisa declarar? Não, nem todo mundo precisa pagar. A declaração que a gente está fazendo agora, em 2026, que usa como ano base 2025, é obrigado a pagar quem teve uma renda maior do que 35 mil no ano. Isso de salário, rendimentos básicos. Aí tem ainda os valores de bens, que se passar 800 mil tu é obrigado a declarar, alguns rendimentos isentos acima de 200 mil, se tu aplica na bolsa valores acima de 40 mil, tu é obrigado a declarar. Agora, em 2026, que vai ser a declaração que a gente faz em 2027, tu só é obrigado a declarar se passar de 60 mil. Teve esse aumento e agora 5 mil no mês tu é isento. Acima disso, tu é obrigado a declarar. E eu acho que isso também é um ponto importante de trazer para quem está nos escutando, porque muita gente acha que esse ano não precisa declarar porque tem a isenção dos 5 mil. Mas não, é ano calendário 2025, então arremete os rendimentos que tu teve no ano passado, que foi 2025. Então isso é um ponto de atenção que a gente precisa cuidar, porque quando vê tu vai deixar de declarar, mas tu precisava declarar. Então para quem está em casa é um ponto de atenção para cuidar esse quesito sobre os rendimentos. E universitários entram nisso? Não, ou depende. Se tu vende só um brownie na faculdade, se tu vende um lanche, se tu vende alguma coisa e tu não chega nos 35 mil, tu não é obrigado a declarar. Mas se tu tem uma renda maior, se tu soma com o teu salário, se tu soma um freelancer que tu faz, se tu soma esse teu rendimento e passar de 35 mil, sim. Porém, ainda tem a questão de... normalmente se tu tá na faculdade, talvez tu é mais novo. Então, até 21 anos, tu é dependente dos teus pais. Então, provavelmente, eles te usam no imposto de renda deles. Então, tu não declara. Toda a tua renda vai para o imposto de renda dos teus pais. Até 24 anos também. Se tu tá na faculdade, tu pode ser um dependente dele. Então, se ele te declara como um dependente, tu não declara o teu imposto de renda separado. Vice-versa, se ele não te usa como um dependente, tu pode declarar o teu imposto de renda normal, mas não sendo obrigatório menos de 35 mil. E é aquele ponto, é muito uma simulação, né? Porque dependendo, às vezes vale mais a pena tu fazer a tua declaração sozinha, não ser um dependente dos teus pais, porque acaba somando os teus rendimentos com os rendimentos dos teus pais. Então soma, e aí acaba que quando vê, tu vai ter imposto a pagar como se tu não fosse dependente do teu pai, daqui a pouco nenhum dos dois iriam pagar rendimento. Então acaba que nem é rendimento, é imposto mesmo. Então, acaba que vale a pena fazer essa simulação mesmo. Até nessa parte, muita gente diz, imposto de renda eu tenho a pagar, mas nem sempre tu tem a pagar, muitas vezes tu tem a restituir. Todos os meses, se tu é CLT, provavelmente recolhem na tua folha o imposto de renda retido sobre o teu salário. Se no final do ano tu tiver a tua renda, tu descontar despesas, o teu imposto de renda ele vai diminuir,
Se tu já pagou mais do que tu tem, tu vai conseguir restituir essa diferença do que já foi pago pro quanto tu teria a pagar. Então, nem sempre tu tem o imposto de renda a pagar. Muitas vezes tu vai poder restituir, vai poder comprar o teu X depois da aula. E isso é um ponto bem importante, assim, eu tenho várias conhecidas que muitas vezes fazem o imposto de renda porque tem valor a restituir. Então, às vezes nem é obrigado, mas aí como teve muita despesa médica, ou teve algumas coisas que dão as deduções dentro do imposto de renda, acabam fazendo porque vai ter valor a restituir, então acaba valendo a pena. Certo. Então, a Nathalie já deu alguns exemplos de atividades que os jovens podem fazer que podem impactar no imposto de renda deles no final do ano. Mas tem mais algum outro tipo de atividade que os jovens tendem a desenvolver que possa gerar alguma alteração no imposto de renda deles no ano seguinte, no caso? Oi, me chamo Juan e eu já trabalho de carteira assinada, mas tem alguns exemplos sim. Aqui no Recanto, como tem um grande fluxo de freelancer, durante a semana eles fazem estágio e basicamente mais no final de semana e turnos da noite, quando não tem a aula na faculdade, eles fazem o freelancer, tipo, em maioria dos casos aqui no Recanto é restaurantes aí. Certo. E acaba somando a renda, né? Então, Isso. no final, tem que somar para ver se vai chegar nos 35 mil, né? Então, é importante cuidar todas as rendas possíveis. Mas, assim, não só a renda de freelancer, né? Tem outras rendas também que a gente pode ter de aluguel, pode ter outros também que vai somando junto dentro Sim. da renda e acaba sendo rendimento tributável. Às vezes uma renda que a gente nem sabe, né? Ah, minha mãe colocou uma casa no meu nome, ela tá alugando e eu nem sei que essa casa tá no meu nome, eu nem sei que essa renda tá vindo pra mim. Exato. Mas que no futuro pode dar um problema essa renda, porque pode somar com todas as minhas outras rendas e chegar nos 35 mil, né? E eu acho que também um ponto também que quando a gente vai fazer o imposto de renda, a gente precisa também saber o que está no nosso nome. Então já começa ali, falando até em quesito clientes, assim, muitas vezes até quando a gente gravou com a outra entrevistada, ela falou, para mim fazer o primeiro imposto de renda, eu preciso conversar com o cliente, eu preciso saber o que ele tem de fato, porque é aquela história, muitas vezes aparece uma conta ali que não sabe o que é aquela conta ali, da onde que saiu, declaro ou não declaro, então acaba que tu precisa ter todo um conhecimento do cliente, porque hoje a gente sabe que tem a pré-preenchida, então puxa, importa muito dado, e aí tu precisa ter as comprovações daquilo ali também. Eu acho que algo importante se falar também é que hoje em dia, basicamente todas as nossas movimentações financeiras são rastreadas pela Receita Federal. Os bancos repassam para o Banco Central, o Banco Central repassa para a Receita. Então, a gente pode tentar não declarar alguma coisa, mas possivelmente eles estão rastreando e se for um valor considerável, tu vai acabar caindo na malha fina. Então, de qualquer forma, tu vai ter que declarar. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui o primeiro bloco. A gente vai dividir o podcast em 2 blocos, como tem mais convidados. Esses eram os 3 primeiros. Agora a gente vai seguir para o próximo bloco, mais 3 outros convidados. E a conclusão desse primeiro bloco é: se você ainda não declara imposto de renda, saiba que um dia você vai declarar. Seguinte, pessoal, estamos com o segundo grupo que vai nos ajudar a como entender a lidar com imposto de renda na prática. Bom, no primeiro bloco a gente já entendeu se a gente precisa ou não declarar. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre como isso acontece realmente na prática. Quais documentos a gente precisa, qual é o processo, se a gente precisa ou não de contador. Então, começando sobre a questão dos documentos. O que a gente precisa na hora de fazer um imposto de renda? Olá, meu nome é Tayane. Os documentos essenciais para declarar o imposto de renda é o informe de rendimentos, que é o documento que comprova o que você recebeu, valores bancários, despesas dedutíveis, como educação e saúde, que são documentos que ajudam a diminuir o valor a pagar ou aumentar o valor da restituição. E também, se tiver dependentes, informações sobre os dependentes. Certo. E agora, como é que a gente faz? É no aplicativo, é no site, ou tem que ir até a Receita? Como que eu faço para declarar de fato o imposto de renda? Bom, prazer, meu nome é Eduardo. Bom, na prática, o contribuinte ele tem 2 opções. Ele pode declarar diretamente pelo site da Receita ou ele pode baixar o aplicativo que a Receita já disponibiliza. Dentro do aplicativo, ele vai informar os rendimentos, vai informar investimentos, despesas com educação, despesas com saúde, etc. Depois disso, o próprio site ou aplicativo vai calcular automaticamente o valor a restituir ou o valor a pagar dos impostos. Caso tenha valor a restituir, a pessoa pode informar a chave Pix dela, que vai receber o valor direto na conta. Caso ela tenha valores a pagar, vai ser gerada uma guia, onde a pessoa pode pagar ali na hora, ou ela vai receber um código de barra diretamente no e-mail dela, cadastrado no site da Receita. Certo. Acho que vale ressaltar também que quando a gente vai declarar o imposto de renda, já tem uma tabela pré-preenchida, então a Receita já
capta nossos dados previamente, já tem ela pré-preenchida. E se a gente acha que tá algo fora do padrão ali, ou que tem alguma coisa que não está informado que a gente gostaria de declarar, a gente pode alterar e editar o nosso imposto de renda. Então, tem esse detalhe também dele já vir pré-preenchido. E a gente pode fazer isso sozinha ou precisamos ser contador? Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana. Respondendo essa pergunta, não precisa necessariamente ser contador. Apesar disso ser muito importante, muitas vezes, quando a pessoa, por exemplo, trabalha só numa empresa ou tem só uma renda, ela não necessariamente precisa de um contador. Ou também quando ela faz investimentos, mas é de pouco valor, ou até, tipo, só investe na poupança. Não há necessariamente a necessidade do contador. Apesar de que, se você tiver uma assessoria, já vai ajudar muito. Certo. Então, seguindo agora, a gente entende que a gente tem que declarar, como a gente declara, mas o que acontece se eu simplesmente ignorar o imposto de renda? Meu nome é Analice. Então, Guilherme, respondendo a tua pergunta, se tu não declarar o imposto de renda e tu tiver a obrigação, pode gerar uma multa, tá? Então, pode cair na malha fina, né? Como tu havia falado antes, que a gente tem a declaração pré-preenchida. Ela vai buscar todos os nossos dados da Receita. Podem vir informações que não são nossas. Por exemplo, veio lá um rendimento de um aluguel que eu não tenho. Eu não tenho nenhuma casa, nenhum apartamento no meu nome. Isso veio na minha declaração. E, eu enviei. Isso vai cair em malha. Isso pode resultar em uma multa para te pagar. E aí tu vai ter que fazer a retificação do imposto e declarar corretamente. Certo. Tu tocou no assunto da malha fina, então tem um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu já acabei caindo na malha fina. Eu tinha uma dúvida sobre se eu precisava ou não declarar um determinado rendimento. Eu acabei colocando no meu imposto de renda, mas por conta disso eu acabei caindo. Eu tive que retificar minha declaração de imposto de renda. Então, por mais que você caia na malha fina, você tem a opção, não vai necessariamente receber uma multa direta, você tem a opção de retificar a sua declaração. Então, a Receita vai ver que não condiz com o que você ganha, enfim, o que você informou ali, e depois vai te dar a opção de retificar a declaração, ou se você tem algum documento comprobatório que realmente, não, estou declarando isso e tem uma comprovação de que eu realmente devo declarar isso, aí tá tudo certo. Então, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast Lucrativamente. Essa atividade foi uma realização da cadeira de Comunicação Empresarial do curso de Ciências Contábeis. Aproveitamos para agradecer ao pessoal do estúdio de podcast aqui do Inova Anf e ao pessoal do podcast Lucrativamente por ter liberado espaço e também assessoria para a realização do nosso podcast. Então, pessoal, curtam, compartilham esse podcast. Ele vai ao ar tanto no YouTube quanto no Spotify. Até o próximo episódio! Tchau.